Daí, pessoal, mais uma resolução. Dado que seno de x é igual a 1/2 e que esse x, aqui está alfa, tá? Eu vou corrigir aqui rapidinho. Aqui x não tem grande interferência. E o ângulo x está entre π sobre 2 e π, determine o valor da cotangente de x. Bom, então deixa eu colocar aqui, ó. Ele está me dizendo que seno de x é igual a 1/2. E está pedindo para que eu determine o valor da cotangente de x. E está me dizendo ainda que o x ele varia no intervalo que vai de π sobre 2 até π. E aí eu lembro para ti, né, que π sobre 2 é o mesmo que 180 sobre 2, né? Π radianos equivale a 180 graus. Então isso é 180 por 2 dá 90 em graus. E aqui π 180 graus. Então ele está me dizendo que o x varia entre 90 e 180, ou seja, que o x está no segundo quadrante. Por que isso é importante para mim nesse exercício? Quando que eu vou usar essa informação? Quando eu precisar definir um sinal. Então, quando eu precisar escolher o sinal de alguém, definir o sinal de alguma grandeza trigonométrica, eu me remeto ou eu investigo no segundo quadrante, ok? Então, é o quadrante usado para a verificação do sinal da função trigonométrica. Ok, então já posso até pensar assim, ó. Eu estou com um arco de segundo quadrante, tá? O x é de segundo quadrante. E eu quero uma cotangente desse arco, tá? A cotangente tem o mesmo sinal da tangente. E no segundo quadrante, olha só, no segundo quadrante, o que eu sei? Que a tangente, ela é negativa. Por quê? Porque no segundo quadrante, olha só, estou falando desse quadrante aqui, ó. No segundo quadrante, os arcos se projetam para baixo, ou seja, se projetam na parte negativa. Então, se a tangente é negativa, a cotangente também é negativa, porque é inversa. Então, a resposta desse exercício só pode ser a letra E, que é negativa, ou letra D, que é negativa, ou letra A, que é negativa. Então, fica uma delas só pelo quadrante e o seu respectivo sinal, nessa grandeza cotangente, ok? Bom, mas aí vamos fazer o cálculo. Para fazer a cotangente, eu preciso do que? Da tangente. Por quê? Porque eu sei que cotangente é inversa da tangente. 1 sobre tangente de x. E aí eu vou te lembrar aqui no cantinho as inversas. Que eu vou começar então com cotangente de x. É a inversa da tangente de x. É a que eu vou usar nesse exercício. Eu sei também que secante de x é a inversa do cosseno de x. E eu sei ainda que cossecante de x é a inversa do seno de x. E aí eu vou relembrar que nas inversas nunca acontece cocô. Então, observa que aqui cotangente tem co, tangente não tem co. Secante não tem co e cosseno tem co. Cossecante tem co e seno não tem co. Então, um tem co e o outro não. Então, nunca faz cocô, certo? Bom, então cotangente é a inversa da cotangente é a tangente. Então eu preciso descobrir o valor da tangente. Como que eu vou descobrir o valor da tangente? Bom, eu vou partir aqui do seno. Então usando a relação fundamental, olha só. Seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x é igual a 1. Relação fundamental da trigonometria. O seno é 1/2, 1/2 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x, que eu não sei, é igual a 1. 1/2 ao quadrado, 1/4, mais
cosseno ao quadrado x igual a 1. Isolando aqui, ó, cosseno ao quadrado x igual a 1. Esse 1/4 passa para o outro lado na falsa passagem. Então eu tenho 1 menos 1/4. Faço o mínimo múltiplo comum aqui, que é 4. Divide por 1 invisível 4. 4 vezes 1, 4. Menos 4 divide por 4, dá 1. Vezes 1, 1. E aí então eu tenho que cosseno ao quadrado x é igual a 4 menos 1, 3. 3/4. E aí cosseno de x é igual mais ou menos raiz de 3/4. Bom, então eu preciso definir o sinal e resolver essa raiz aqui. Bom, o sinal, vou colocar aqui, ó, cosseno de x. O sinal eu vou analisar no segundo quadrante. Cosseno no segundo quadrante, olha aqui, ó, cosseno no segundo quadrante. Segundo quadrante é esse aqui, ó. Esse quadrante pega o quê? Pega a parte negativa do cosseno, ó. Pega esse pedacinho de trás aqui, negativo do cosseno. Portanto, eu tenho que o cosseno aí vai ser negativo. Então, cosseno de x será igual a menos. Aqui raiz de 3 não tem, né? Continua raiz de 3. E 4 aqui, ó, raiz de 4 eu tenho, raiz de 4 é 2. Então 2, né? Então como eu não consegui tirar a raiz de 3, esse 3 permanece dentro da raiz. Mas a raiz de 4 é exata, é 2. Então eu me livro, de certa maneira, dessa raiz do denominador. Ok? E aí o cosseno de x resulta menos raiz de 3 sobre 2. Bom, mas eu quero é a cotangente. Para fazer a cotangente eu preciso antes da tangente. Como que eu posso fazer a tangente? Então, vou fazer aqui, ó, tangente de x é seno de x divide por cosseno de x. Seno de x eu dei, tá aqui, ó, 1/2. E cosseno de x menos raiz de 3 sobre 2. Tá aqui, ó. Então, conserva a primeira, 1/2. Multiplica pela segunda invertida, menos 2 sobre raiz de 3. Cancela e cancela. Está dando isso. Mais vezes menos dá menos. Menos 1 sobre raiz de 3. Então isso é tangente de x. Deixa eu colocar aqui em cima, ó. Tangente de x ficou igual a menos 1 sobre raiz de 3. Eu até posso, se quiser aqui, ó, racionalizar, né, multiplicando por raiz de 3 e raiz de 3. Mas eu não vou fazer isso. Por que eu não vou fazer isso? Porque como eu quero tangente, aliás, eu quero cotangente. Cotangente é o inverso da tangente. Então, cotangente de x é só inverter isso aqui, ó. E se eu inverter isso aqui, o que eu fico? Fico com menos, o mesmo sinal, raiz de 3 sobre 1. E aí, raiz de 3 sobre 1 é o mesmo que raiz de 3. Portanto, cotangente de x igual a menos raiz de 3, letra A. Ok. Tranquilo? Rapidamente aqui eu quero te mostrar um aspecto nesse exercício que poderia aí ter sido acelerado a sua resolução por uma particularidade do valor do seno, que ele me diz o seguinte, que o seno de x é igual a 1/2. Aí lá na tabela trigonométrica, para quem está acompanhando esses vídeos que eu estou postando hoje, né, que na realidade esses vídeos são aí referentes à correção de uma avaliação feita aí na turma 201, meus queridos lá da turma 201. Então, num desses vídeos que eu postei ainda há pouco, falava sobre os arcos notáveis, né? Então tu pode recorrer aí, se não me engano era a questão número 1, aqui eu estou fazendo a questão número 4. E aí o que acontece? Que lá na tabela de arcos notáveis eu concluía que o seno de 30 é igual ao meio. Então esse x aqui, ó,
ele é igual a 30 graus. Então eu consigo perceber que x é 30 graus. Por quê? Porque o seno de 30 graus é 1/2. Então, se eu sei que o x é 30 graus, e eu preciso da cotangente do x, aqui, ó. Então, na realidade, eu preciso da cotangente de 30 graus. E a cotangente de 30 graus é a inversa da tangente, tá aqui, ó. Cotangente é a inversa da tangente. Então, inversa da tangente de 30. Então, é a inversa da tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Lá na tabela de arcos notáveis também. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, isso é o mesmo que, fazendo, pega a primeira, multiplica pela segunda invertida. 3 sobre raiz de 3. Racionaliza. E isso vai dar o mesmo raiz de 3. Mas aí, como eu estou trabalhando em segundo quadrante, o sinal da tangente e da cotangente no segundo quadrante é negativo. Portanto, menos raiz de 3. Ok? Então, eu também poderia ter feito aí esse raciocínio. Tranquilo? Então é isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela visita. Um forte abraço. Bons estudos. E até a próxima.